Oi gente, bom dia! Meu nome é Larazine e eu sou estudante do IFES Ibatiba. E esse é meu relatório da nossa viagem técnica. Nosso primeiro destino foi a Floresta Nacional de Pacoatuba, uma unidade de conservação de uso sustentável. Logo no início do percurso, a guia nos explicou sobre a importância de andar em silêncio dentro da floresta, porque qualquer barulhinho pode espantar os animais e diminuir nossas chances de observá-los. Ela também nos fez perceber a diferença da temperatura do lado de fora da floresta para o lado de dentro. Logo ao entrar, a gente já consegue perceber que é bem mais fresquinho lá. Durante o caminho, nós observamos várias curiosidades da natureza. A primeira delas foi o tatuzinho de jardim, que se enrola em formato de bolinha para se proteger. Ao decorrer da trilha, nós fomos percebendo uma grande diversidade de flora, com árvores de várias espécies diferentes. A guia nos apresentou também o fungo orelha de pau, que cresce em troncos em decomposição. Outro ponto interessante foi a observação das árvores com raízes tabuladas. Essas raízes crescem para fora do tronco, formando espécies de paredes naturais que dão mais sustentação para a árvore em solos rasos e ajudam a manter sua estabilidade. Mais à frente, a guia mostrou um buraco embaixo de um cupinzeiro, explicando que poderia ser de um tatu, já que esse animal se alimenta de cupins e muitas das vezes cava seus abrigos nesses locais. Também vimos formigueiros gigantes que chamaram bastante atenção pelo tamanho e pela organização das formigas que vivem ali. A princípio, nós iríamos fazer outra trilha, mas acabamos seguindo por um caminho diferente. Depois, a guia comentou que tudo tinha um propósito, porque se não fosse essa mudança, nós não teríamos encontrado os macacos prego. Eles são muito inteligentes e chegaram bem perto da gente, tornando a experiência ainda mais especial. Depois de um tempo na floresta, nós seguimos a viagem e almoçamos no restaurante da comunidade quilombola Monte Alegre. Lá, nos explicaram a história da comunidade. O moço conta que após o fim da escravidão, os quilombolas compraram uma parte da terra dos antigos senhores. Como o espaço era pequeno, eles viviam principalmente da agricultura de subsistência. E hoje já ampliaram suas terras e sobrevivem com a agricultura familiar, o restaurante e o turismo, recebendo visitantes como nós. Mais tarde, visitamos a Gruta do Limoeiro, onde conhecemos um pouco da sua história e da importância científica do local. Foram encontrados fósseis de animais pré-históricos, como a preguiça gigante, o tigre-dente de sabre e o toxodonte, que viveram há milhares de anos. Nesse momento, o destaque foi para a explicação científica da datação por carbono 14. Esse método funciona porque todos os seres vivos absorvem carbono 14 durante a vida. Quando o organismo morre, essa absorção é interrompida e o carbono 14 começa a se desintegrar. Sabendo que o tempo de meia-vida desse elemento é de 5.730 anos, os cientistas conseguem calcular a idade dos fósseis medindo quanto carbono 14 ainda resta neles. Aqui a gente tem o gráfico do decaimento do carbono 14. Nesse gráfico a gente vê uma curva decrescente. No início, a concentração de carbono 14 é alta, mas com o passar do tempo ela vai caindo pela metade a cada ciclo de meio-vida. Por exemplo, depois de 5.730 anos, só metade do carbono 14 ainda está presente. Depois de mais de 5.730 anos, esse valor cai para um quarto do inicial, e assim por diante. Esse comportamento é chamado de função exponencial decrescente, e é justamente essa matemática que ajuda a arqueologia a calcular a idade de fósseis com bastante precisão.
o gráfico deixa isso claro, mostrando visualmente como o carbono 14 vai diminuindo ao longo do tempo. Após toda essa explicação sobre o carbono 14, nós seguimos explorando o interior da Gruta do Limoeiro. Lá dentro nós encontramos várias formações rochosas diferentes que chamaram muita atenção. Com o auxílio das lanternas, a gente conseguia ver os cristais que brilham quando iluminados. O espaço era bem apertado, o que tornou a caminhada um verdadeiro desafio. O guia nos mostrou também as sombras que formam nas rochas, que lembram animais, como um cachorro e um gato. Além disso, haviam buracos nas pedras que eram usados pelos povos antigos como uma espécie de cumbuca, como se fossem marmitas de pedra. No final, foi uma experiência única, um pouco desafiadora pelo ambiente fechado, mas ao mesmo tempo muito legal, porque nos permitiu aprender mais sobre a história, a natureza e também nos aproximou ainda mais com o grupo.